Dr. Rodrigo Amaral é cirurgião de coluna, é uma das maiores referências que a gente tem aqui no nosso país, né, dessa técnica, principalmente o ALIF. Foi uma das pessoas, um dos colegas que me ensinou, né, essa abordagem cirúrgica. Então, nada mais honesto com vocês, alunos aqui do curso, a gente trazer essa figura do nosso país. Tá? Então, Rodrigo, a gente tivemos uma aula aqui especificamente falando na escolha da incisão para o acesso ALIF. Tá? Uhum. Então, hoje, a gente tem aquelas informações um pouco mais, vamos dizer assim, antigas da literatura, te direcionando para uma incisão, para esse nível, uma incisão para aquele nível. Tá? E com o entendimento e com a evolução da técnica do cirurgião de acesso e a técnica do próprio cirurgião de coluna, as indicações para essa via de acesso aumentaram e, obviamente, as dificuldades aumentaram. Então, a gente percebeu que aquela receita de bolo não funciona para todo o paciente. Uhum. Então, você poderia aqui dividir com a gente o teu posicionamento na escolha da incisão? Vamos lá, Cris. Acho que duas coisas. Obrigado pela introdução, é sempre muito generosa. Não sei se ela reflete a realidade, mas eu fico honrado aí de estar junto contigo nessa jornada. Quando a gente fala em incisão, né, a gente tem que lembrar da curva histórica dessa técnica, né? Então, se a gente lembra lá da medicina, né, jargão da medicina, grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Isso não existe mais. Acho que isso é realmente a contramão do que a gente vê hoje na cirurgia em geral, né? Qualquer tipo de cirurgia hoje na medicina, ela migra para um lado da menor incisão possível, do menor dano tecidual possível, e não é diferente quando a gente fala em ALIF, né? Várias coisas que eu acho que são importantes para essa discussão em si, qual é o seu objetivo quando você está querendo chegar na coluna e entender que tipo de coluna que você está lidando, né? Você, por exemplo, vai fazer um acesso para L3, L4, L4, L5, L5, S1, né? Ou seja, 3 níveis, muito provavelmente a sua incisão vai ser uma incisão talvez longitudinal, talvez uma incisão já um pouco maior, porque você precisa flexibilizar, vamos dizer assim, a sua angulação. Quando você está fazendo uma incisão para um disco L5, S1 isolado, aí você pode trabalhar com uma incisão muito pequenininha, posicionar essa incisão numa topografia, vamos dizer assim, do abdômen que favoreça ao seu ângulo de ataque para o disco, e aí você pode ser, eventualmente, muito, muito constrito nessa incisão, muito, muito pequenininho nessa incisão. Tá, você falou ali, né, que grandes cirurgiões, você tem alguma preocupação estética hoje na escolha da sua incisão? Você leva isso em consideração? Não só o tamanho, a localização propriamente dita no abdômen. Muitas vezes eu percebi, Rodrigo, que os nossos pacientes, eles já vêm com cirurgias prévias abdominais. Sim, sim. Então a gente tem lá uma abdominoplastia, a gente está atendendo um paciente que é relativamente um adulto jovem, 30, 50 anos, e tem um apelo estético. Você encara isso como cirurgião de coluna, tratando o seu paciente, você tem essa preocupação hoje, que até então a gente não tinha, não é? Cris, assim, a gente não é o objetivo primário da cirurgia, né? A gente precisa entender que não é uma cirurgia estética, né? A gente está falando aí em funcionalidade, mas como a gente vem tratando pacientes cada vez mais jovens, né, e mais ativos funcionalmente, né, na sua fase mais produtiva da vida, é óbvio que a gente não pode deixar de lado esse aspecto estético também. Então, você já perdeu não vamos falar essa palavra, perdeu. Você já teve alguma situação que você indicou para o paciente a via anterior e ele declinou pela preocupação? Particularmente não. Eu já escutei isso várias vezes de colegas cirurgiões, de falar, puxa, eu indiquei uma cirurgia da coluna e a paciente não quis fazer por via anterior porque ia ganhar uma cicatriz na barriga. Ela preferiu ganhar uma cicatriz nas costas. Eu acho que isso não é a realidade, né? Eu acho que toda vez que o médico tem convicção do que ele está falando, ele consegue passar os benefícios, né? Uma via de acesso anterior para uma artrodese L5-S1, ao meu ponto de vista, é o gold standard, hoje em artrodese L5-S1 em especial, né? Não tem nada disponível hoje no mercado que supere
uma via anterior para uma artrodese 5.1. Vamos tentar. E aí não é uma questão estética, né? Porque aí se Com você certeza. passar para o paciente, você tem uma chance maior de ficar bem com uma incisão na barriga do que uma incisão nas costas, eu acho que não tem paciente nenhum que define o que é pior para ele para evitar uma incisão na barriga. Né? Com relação ao ponto estético que você tinha me perguntado, eu tenho tentado. Hoje, por exemplo, para homens, que eu vou fazer uma incisão pequena, para um alif de um nível só, um 5.1, por exemplo, eu às vezes uso uma incisão infraumbilical, linha média, né? Por quê? Porque a zona de pilificação no homem é um lugar onde a própria pilificação vai esconder essa cicatriz no futuro. Então, no geral, é a minha escolha. Para as mulheres, eu tendo a usar a linha do biquíni. Então, se eu conseguir, né, principalmente com o ângulo de inclinação da coluna, me permitir, eu vou usar ali um funny steel ou bem próximo da linha do biquíni, porque eu acho que a gente esconde um pouquinho melhor essa cicatriz. E já é uma cicatriz principalmente para o universo feminino, né, muito relacionada às cirurgias ginecológicas, em especial ao parto, né? Já é a via de escolha do parto, então, na maioria das vezes, como você mesmo falou, já é uma incisão que até está lá, né? A gente acaba usando a mesma incisão.